Saudações, pessoal, para a nossa primeira aula da semana 2. Vamos falar principalmente sobre mídias, né? Como que a gente insere imagens, como que a gente trabalha com as imagens, como que a gente insere vídeo, como que a gente trabalha com os vídeos e áudio, como que a gente insere áudios. Tá legal? Então, vocês aconselho novamente a abrirem a apostila, acompanhar a aula, né? Assistam primeiro a aula, depois venham refazendo o exercício, né? Para uma boa fixação do conteúdo. Então, primeiro a gente vai trabalhar com as imagens. E para que a gente possa trabalhar com as imagens, nós temos algumas tags que são as tags principais de imagens. No exemplo anterior, né, na semana anterior, o que nós vimos? Nós vimos a estrutura básica, né, como que coloca a estrutura básica. Eu expliquei um pouquinho sobre estilos. Esta semana nós ainda vamos falar bastante a respeito de estilos, né, mas já dei uma introdução na primeira semana mesmo. Né. Trabalhamos aí com os cabeçalhos, com a parte semântica do HTML, também falamos sobre a importância da área semântica do HTML. E fizemos esse exemplo, né, que é o exemplo 1. Para essa semana, vocês vão encontrar lá dentro da plataforma um arquivo que vai estar zipado, compactado, e este arquivo ele terá um arquivo de áudio, um arquivo de imagem e um arquivo e um vídeo, tá bom? De 10 segundos. Compactem este arquivo dentro da pasta exercícios que foi criado na semana passada. Nós vamos precisar desses arquivos agora, tá bom? Eu vou criar o exemplo 2, exemplo 2.html, tá bom? Então, só clicar aqui em cima e pressionar a tecla Enter ao final. E aí vocês podem perceber que na semana passada, o que a gente tinha que fazer? Colocar o doctype, né, a declaração, colocar o HTML, fechar o HTML, abrir o head, fechar o head, abrir o body, fechar o body, né? Tem toda aquela estrutura básica e ainda eu tinha colocado a estrutura semântica. Como nós ainda estamos num processo acadêmico, né? Eu não vou trabalhar muito agora com a estrutura semântica. A gente vai direto ao ponto mesmo, tá bom? Mas, em exemplos futuros, né, em semanas futuras, nós vamos, para a montagem final do site, nós vamos utilizar todo esse conhecimento que a gente está adquirindo durante as semanas. Bom, uma coisa interessante de usar o editor é que muitas das vezes você não precisa ficar decorando todo esse processo que eu acabei de falar para vocês. No caso, você pode pressionar somente a exclamação e pressionar o Enter. Reparem que toda a estrutura básica, inclusive algumas metas que são importantes para o nosso desenvolvimento, já foram inseridas pelo próprio editor. Agora é só a gente trabalhar, tá bom? Uma coisinha que é importante, deixa eu dar um Ctrl mais aqui para poder ficar maior, né? E vou ocultar aqui. Uma opção importante que eu sempre passo para vocês é a mudança aqui da linguagem, né? Tá ali como eu vou colocar PTBR, tá bom? O título do documento, eu vou colocar aqui, trabalhando com mídias. Só isso. E a partir daqui no nosso body, que é o que vai aparecer, né? Não vou trabalhar com a estrutura semântica por enquanto, para a gente poder ganhar tempo, mas não vou estar trabalhando com a estrutura semântica para a gente poder ganhar tempo, mas a gente vai direto ao ponto, tá bom? Vou dar um Ctrl S aqui para poder salvar. Então ele está salvo. Vou agora
abrir o material didático, para que a gente possa acompanhar pelo material didático, tá bom? Então, uma das questões é a gente inserir, como que a gente insere uma imagem dentro de, de um site. Existem duas formas. Essa imagem ela pode estar na internet, e você inserir da própria internet, ou você pode ter a imagem no seu computador, que é o caso que eu vou desenvolver aqui junto a vocês. É importante a gente trabalhar, né, com estruturas semânticas. E a tag figure, ela é muito importante, né, para definir esse tipo de bloco de imagens, gráficos, ilustrações e por aí vai indo, entre outras coisas. Então, eu vou colocar aqui a tag figure. Né? Então, a partir deste momento, né, não que eu esteja inserindo uma figura, né, mas necessariamente uma imagem. Pode ser um diagrama, pode ser um gráfico e por aí vai indo. Então, é a semântica que você está colocando de imagens, tá bom? O correto era a gente ter colocado ali a semântica desde o início, o header, o nav, o main, né? Então, pensem nessa estrutura, o footer embaixo, mas a gente vai direto nas estruturas semânticas, no caso de imagens, de mídias que a gente precisa comentar sobre esse assunto. Bom, quando a gente utiliza aí da opção Figure, né, nós temos também, além da Figure, a Fig Caption, né, e a IMG e Alt. Vamos ver cada um deles. A Fig Caption ela tem como objetivo, né, aparecer uma legenda para uma determinada figura. Então, eu coloco uma determinada legenda para essa figura. Não é comum a gente usar isso não, tá? Mas eu vou apresentar. A outra tag que nós usamos é a própria tag IMG, tá bom? Essa tag é importante porque ela vai ajudar na inserção da imagem realmente dentro do nosso site, tá? E ela é usada, né? Ela pode ser usada junto com a tag Alt. Por quê? Para questões de acessibilidade, né, e leitura de tela, informar corretamente o que é aquela imagem, né, para pessoas com necessidades especiais, para pessoas cegas ou com baixa visão. Então, a gente tem que pensar que algumas pessoas vão utilizar do nosso site não visualizando, mas ouvindo o nosso site, tá bom? Então, a gente vai programar para isso. Dentro em breve eu vou apresentar um curso para vocês, muito bom, chamado de EMEG, que traz esses conceitos de acessibilidade e desenvolvimento web para essas finalidades, tá bom? Bem, nesse caso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o IMG, tá bom? E a imagem, para ser inserida, a gente tem que ter um caminho para essa imagem. Então, no começo do nosso curso, a gente vai colocar todas as imagens no que a gente chama de raiz, tá bom? Dos nossos trabalhos. Mas dentro em breve a gente vai separar dentro de uma pasta. De qualquer maneira, eu tenho que ter o endereço dessa imagem. O endereço, a gente vai utilizar o SRC, o comando SRC, que é source, né? Onde está? Eu estou falando para o sistema o seguinte, olha, pesquise para mim dentro da minha raiz. E o meu arquivo, ele chama logo.png. Repare que quando eu digito, se tiver tudo ok, pressionei a letra L aqui, automaticamente já vai aparecer aí as imagens, tá bom? Então eu tenho aqui a minha imagem e, conforme foi falado, eu vou colocar aqui também a tag Alt e vou escrever. Neste caso, vou fechar aqui a IMG e vou escrever o seguinte, logotipo do Instituto Federal. Certo? Somente isso. Então, eu coloquei essa opção
E agora nós vamos fazer o seguinte. Debaixo de imagem, eu vou inserir o Fig Caption, que tem como finalidade apresentar como se fosse um título para essa imagem. Fig Caption. Vou colocar aqui Instituto Federal. Posso, inclusive, colocar aqui uma opção de A, que é de link, tá? href, que é o endereço que eu vou ter, da onde que eu tirei essa imagem, e vou colocar esse endereço que está aí, http www.ifsudminas.edu.br. E vou escrever, clique aqui para acessar. A partir daí eu fecho a minha tag A. E fecho também o Fig Caption. Tá bom? Nesse caso aí, vamos dar uma olhada como ficou. Eu vou maximizar minha tela. E é sempre bom, vou dar um Ctrl S para salvar. Eu vim aqui em ver, ó. Tem aqui a opção quebra de texto. Tá bom? Que aí aparece tudo dentro de uma especificação apenas. Ok? Bom, vamos salvar, Ctrl S e pressionar F5, né? Ele vai perguntar qual é o editor que eu quero abrir. Eu vou abrir no Chrome mesmo. Está abrindo o exemplo 2. Reparem que ele trouxe a imagem do Instituto Federal. E aqui embaixo, né, eu já coloquei aqui um título, né, Instituto Federal, e clique aqui para acessar, ou seja, um link. E caso eu clique, ele já vai automaticamente abrir o portal do Instituto. Tá bom? Então ele já faz, já coloquei um exemplo, né? Este exemplo tem isso. Porém, tem situações que às vezes a gente precisa diminuir a imagem, né? Reduzir, ou aumentar. Tem muitas coisas que a gente ainda pode fazer, tá bom? No nosso material de didático, você vai ver que está nessa sequência. Vou abrir aqui o material. Então, essa parte nós já desenvolvemos. Repare que ela está com uma imagem, uma resolução grande, né? A imagem ela é grande. Caso eu queira saber qual é a resolução de uma imagem, né? Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só abrir. Pegar aqui aquela pasta nossa de exercícios, né? Vou arrastar para cá. Então, reparem, por exemplo, eu quero informações a respeito do logo. Então, eu clico no logo e pressiono o botão direito do mouse e vou em propriedades. Vai abrir a janelinha de propriedades em que ele vai falar, né, as propriedades do arquivo tem como característica mostrar qual é o tamanho desse arquivo, né, tamanho de armazenamento dentro do nosso disco rígido. Então, esse daqui é um arquivo de aproximadamente 17K, então é um arquivo pequeno. Porém, vocês vão trabalhar com arquivos grandes. É sempre bom, quando uma pessoa tirar uma foto, alguma coisa, fazer um tratamento da imagem antes dessa imagem ir para a internet, antes de você publicar essa imagem na internet. Muito bem. Quando a gente vem aqui em detalhes, vocês vão perceber que ele dá as dimensões dessa imagem, que é a resolução que a gente está trabalhando com ela, né? Os tamanhos de dimensão. Então, eu tenho a largura 720 pixels e a altura 672 pixels, né? Entre outras informações que são passadas. Eu sei que ela é uma imagem do tipo PNG. Aconselho vocês a darem uma estudada, vou tentar lá no conteúdo extra colocar informações
referentes aos tipos de imagens e como que eu posso trabalhar com essas resoluções, né? Então, nós temos imagens do tipo PNG, JPG, GIF, ICO e por aí vai indo. Então, nós temos diversos tipos de imagens, mas o processo de inserção dessas imagens é sempre parecido, é sempre o mesmo, tá bom? Bom, vamos então trabalhar com largura e altura, né? E com os estilos de imagem. Bom, quando eu tenho aí um tamanho desse tipo, né? Eu tenho aí os atributos de width e height, largura e altura, tá bom? O que eu posso fazer? Na frente deste código, colocar o tamanho que eu desejo. Exemplo, vamos colocar aqui no nosso código, né? Vou fechar essa parte de depuração, que não preciso no momento. Vou colocar aqui o seguinte, ó. Eu posso informar a ele, né? Eu tenho vou colocar aqui. Eu tenho aqui um width de 72 px. Então, se eu faço isso aqui, somente isso, vou salvar e vou dar um F5 para poder atualizar esse site. F5. Reparem que ele já ajustou, inclusive, não só a altura, mas também a largura, né? Então, não há necessidade da gente colocar outra opção, porque ele já faz esse tipo de resolução automaticamente. Se porventura, né, você colocar o width junto com por exemplo, com o height, né, vamos colocar. Então, aqui eu tenho meu width, vou colocar um ponto e vírgula, né? Não há necessidade, tá? Posso colocar direto aqui, ó. Um height de, vamos botar 300 px, tá? Importante, nesse caso aqui, como eu não separei, colocar isso entre aspas. Tá dando um erro, deixa eu... ali eu estou trabalhando com, no caso do estilo, né? Ele permitiu, mas vocês vão perceber que não há essa igual. Olha só. Vamos colocar agora aqui, Ctrl F5. Então, a altura ficou de 200 pixels, né? Ficou estranha. Então, sempre é bom trabalhar somente com uma das opções, tá? Aqui ou aqui. Se eu colocar 300 e apagar esse daqui, vocês vão ver que vai ficar de forma bem proporcional à nossa imagem. Ó, ele ajusta a imagem de forma proporcional. Então, não é bom ficar trabalhando com os dois ao mesmo tempo. Escolha um e mantenha ele, né, de acordo com as suas necessidades. No caso, com o CSS, né, se a gente quiser trabalhar com o estilo, daqui a pouco a gente vai ver isso daí, a gente poderia colocar dessa forma, tá? Com os dois pontos aqui embaixo, lá nos estilos. Em momentos futuros, a gente vai fazer isso. Bom, aqui é um exemplo clássico, né? E a gente pode definir, né, manter a proporção da imagem, colocando que essa imagem tenha
width de 100%. É um exemplo, tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Você força qualquer imagem, qualquer imagem que você tenha que você vá utilizar, ela tenha 100%. Vamos ver isso de forma prática, tá? Vou pegar aqui, vamos lá no meu código. Isso tem que estar dentro do head, lembrem disso, né? Os estilos têm que estar dentro aqui do meu head. E eu vou fazer exatamente isso. Vou pesquisar pela tag IMG e eu vou falar que ela tem o width de 100%. Tá? Bom, só de fazer isso daqui, vocês vão perceber o seguinte. Vou dar um Ctrl S para poder salvar. Quando eu vim aqui pressionar Ctrl F5, o que ele fez? Ele pegou 100% da nossa tela. Então, olha, se eu reduzo o tamanho, ele vai ficar 100% da nossa tela. Se eu colocar, por exemplo, 50%, vamos ver o que vai acontecer? Olha só. Deixa eu clicar aqui de novo. Aí, eu vou passar aqui para 50%. 50%. Posso trabalhar com porcentagem ou posso trabalhar com tamanho de pixels, né? PX. Geralmente, a gente vai trabalhar com porcentagem. Existem outras maneiras, tá? Dentro em breve a gente vai ver que existem outras formas de trabalhar, como EM, entre outros aí. Mas isso é para frente um pouquinho. Coloquei aqui 50%, Ctrl F5, para poder atualizar. Repare que ele dividiu essa imagem ao meio. Né? Então tem 50%, se eu reduzo, olha, ele sempre vai manter 50%. Porém, quando chega um determinado momento, né, não ficou tão legal. Eu poderia, nesse caso aqui, né, colocar um height 50% também. Vamos ver o que vai acontecer. Olha só, Ctrl F5, ele ajusta de forma proporcional a nossa imagem. Então, a imagem, de acordo com o dispositivo, isso é quase que uma ideia de responsividade, tá, pessoal? Não estou ensinando responsividade nesse momento, porque a gente vai utilizar, eu utilizo de outros recursos para ensinar responsividade. Mas é uma ideia, dependendo do dispositivo que você tem, o tamanho da sua tela, a imagem ela vai ficar de acordo com o dispositivo que for aberto, ó. Tá bom? Então, essas opções aí de manter a proporcionalidade do texto. Nós podemos, inclusive, e é muito comum a gente colocar uma imagem como se fosse um link, tipo, clique aqui, né, algo nesse sentido. Eu vou utilizar o mesmo exemplo, tá, só para facilitar. Quando a pessoa parar o mouse em cima da imagem, vai aparecer um endereço, né? Se a pessoa clicar, ela vai abrir o link. Vamos ver como que a gente faz isso. Simplesmente tá utilizando uma tag que já foi utilizada, que é o A, né? Dentro da imagem. Então, vamos fazer isso daqui. Vamos clicar, vamos da seguinte maneira. O estilo eu acho que eu já expliquei para vocês como manter essa proporcionalidade. Eu vou remover esse style daqui, tá? Não preciso mais. Aqui no caso, eu tenho um A, só que este A, né, se vocês perceberem, ele está num clique aqui, né, embaixo da nossa imagem. Eu quero que a minha imagem tenha um link. Então, o que eu vou fazer? Nesse local aqui, eu vou colocar um A, vou colocar um href, né, que é o endereço de referência que eu quero abrir a página,
E eu vou colocar, por exemplo, http www, ou então vou direto aqui, ó, ifsudminas.edu.br/Três Corações, certo? Quando eu faço isso aqui, ele já sabe que tem que abrir. Lógico, se eu abrir aqui o A, eu vou fechar o A aqui. Repare que está em vermelho, porque ainda está faltando alguma coisa. Então, eu vou fechar o A neste ponto. Opa. Vou fechar. Fechar o A aqui, ó. Ah, eu não fechei o figura está fechando ali. Tá. Na semântica aqui, ele exige fechamento, mas não precisa não, tá? Vamos colocar aqui o A. Fechamos o A. Eu esqueci de fechar, ó. Aqui, ó. Então, eu abro o A, coloco o href que eu quero, e depois eu fecho o A aqui embaixo. Ele tem que pegar o conteúdo da imagem. Bom, lembra que na aula passada eu falei sobre ajustar? Eu posso pressionar Alt Shift F e ele vai organizar para mim todo todo o código que eu estou inserindo no meu todo o código que eu estou trabalhando. Então, nesse caso aí, já colocamos o A, colocamos a imagem e eu falei que eu quero que abra o Instituto Federal daqui de Três Corações. Vou dar um Ctrl S para poder salvar. Vamos ver se vai dar certo. Vou pressionar Ctrl F5. Quando eu paro em cima, a mãozinha já aparece, ó. Então é um link. Caso eu clique nesse link, ele vai abrir o site do Instituto. Tá vendo? Então eu criei um link a partir de uma imagem. Vou voltar um pouquinho aqui. Só que eu quero que essa imagem ela abra numa janela nova. Então, como que eu vou fazer isso daí? Também aqui no material didático está explicando. É só eu utilizar o quê? Do atributo target, né? Então, eu vou vir aqui no meu código. Logo na frente, vou colocar ali o target. E eu tenho diversos tipos de target. Tem o blank, o parent, o self, que é o mesmo, não há necessidade, já é padrão, né? O top, por aí vai indo, porque a gente pode trabalhar com outros esquemas e escolher que seja aberto em outro local. Mas o que vocês vão usar mesmo é o blank. Então eu venho aqui e falo que eu quero que abra numa nova janela do navegador. Ctrl S para salvar, vamos executar. Ctrl F5, para em cima do mouse, clico nele, reparem que ele abriu, não uma nova janela, tá? Numa nova guia do navegador. Esse é o mais utilizado. Bom, a partir daí, eu posso trabalhar com os favicons. O que vem a ser o favicon? O favicon é muito interessante porque quando você abre um determinado site, vamos pegar aqui um site terra.com.br, por exemplo, tá? Vocês vão perceber que ele carrega e logo aqui na frente tem um ícone que é bonitinho, né? Uma imagem que mostra o pessoal o que representa, né? A logomarca daquela empresa. Então, se eu abrir um da Globo, qualquer outro aí, vocês vão perceber que vai aparecer um ícone ao lado do title que a gente usou, né? Que a gente colocou como título, trabalhando com mídias.
Se você não coloca o favicon, o que vai acontecer? Vai aparecer esse globinho, né? Uma imagenzinha simples. O ideal é que você reduza o máximo possível a sua imagem, ou crie uma outra imagem, para colocar como favicon, tá bom? Mas no exemplo que eu vou passar, eu ainda estou usando um arquivo de 17K. Não há necessidade de um tamanho deste, mas o sistema vai entender. Só vai ficar um pouquinho mais lento quando for carregar o favicon, tá bom? Vamos fazer então. Como o favicon, tá? Ele está nas configurações e é próximo ao nosso título, é claro que a gente não vai colocar no body. O favicon, ele fica na área de head, de configurações. Tá legal? Então eu vou colocar aqui, vou começar o processo de inserção do favicon neste ponto. Vamos reduzir aqui. Né? Então, esse aqui é o segredo para se colocar. Então eu vou falar o seguinte, olha, link, eu tenho que colocar esse atributo rel, que eu tenho que falar para ele o seguinte, olha, eu quero inserir um ícone, tá bom? E aonde está esse meu ícone? Eu vou falar que ele está no href, dentro, e qual é o nome dele? O ideal é a gente criar esse ícone e tudo mais, mas como eu tenho esta imagem que está na minha raiz, que é o logo.png, eu vou trabalhar com ela mesmo, tá? Logo.png. Vou dar um Ctrl S para poder salvar. E agora vamos visualizar. Tem que aparecer o íconezinho bem aqui no canto, né, da nossa guia. Tá lá. Apareceu o ícone do Instituto Federal. Tá bem pequenininho, né? Então, a partir daí, eu deixei aqui um link bem interessante, tá? Um site bem interessante que você pode trabalhar com diversos ícones. É preciso colocar o seu e-mail lá, fazer um cadastro, e ele vai te entregar um endereço. Você coloca esse endereço no header do cabeçalho do seu site, e aí você pode utilizar das classes, tá? Quem quiser pode dar uma olhadinha, mas mais para frente a gente pode usar esse esquema de ícones online. Bom, tratamento de imagens, o básico é isso. Vamos para inserção de áudio e de vídeo. Né? Vamos usar aqui inserção de vídeos. Por exemplo, como que eu tenho um vídeo em MP4, lembrando que a gente tem diversos vídeos, né? Eu já coloquei em MP4, o WebM, OGG, por aí vai indo. Não, geralmente os vídeos estão em MP4 e aí para todos os browsers existem compatibilidade, então é tranquilo. Agora só tomar cuidado que a versão OGG, pelo menos no dia de hoje, né, não funciona em navegadores Safari. Por isso que é necessário a gente sempre, né? Lembra do crossover que eu falei, né? Na aula passada? Essas questões de compatibilidade entre os navegadores. Então, é sempre bom trabalhar com aquilo que funciona em todos os navegadores. Bem, para a gente poder inserir o vídeo, então, a gente vai trabalhar com a tag de vídeo, certo? Vou fazer o mesmo processo, vamos para a nossa programação. Aqui eu esqueci de fechar. Beleza? Vamos debaixo desse figure caption aqui, ó. Tem aqui o figure, né? Então acabou a ideia de figuras. Vou só colocar um BR, vamos colocar um HR, né? Uma linha assim. Eu vou colocar um H4 aqui. Vou colocar um H4 e vou escrever trabalhando com vídeo. Então, eu vou começar com a tag vídeo, tá bom? E aí, uma coisa interessante é qual o tamanho que você quer que apareça o seu vídeo, né? Então, a gente vai utilizar aqui do Philips
Eu vou falar que ele vai ter 400 px, né? Na apostila eu não coloquei o px, tá? Mas ele já entende. E tem a opção de controls. Se eu não colocar essa palavra controls, não vai aparecer o botão play do vídeo. Certo? Vou mostrar aqui para vocês, ó, a primeira vez eu não vou usar, né, o controls. Eu só falei o tamanho dele. E agora eu tenho que falar o seguinte, aonde que está esse vídeo? Então eu vou usar o source. Ó, procure para mim o vídeo no endereço, né, como está na raiz, eu tenho que ver qual o nome do meu vídeo. Ele chama vídeo.mp4. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, vídeo.mp4, ele já achou. Vídeo.mp4. E eu posso escrever o tipo dele. Eu acho sempre bom a gente escrever o tipo para que o navegador fique ciente. Vídeo barra MP4. Então é um tipo de vídeo MP4. Tá bom? Vou fechar. Se fosse para fazer dos outros, viu? Tranquilo. É o mesmo esquema, né? Se for outro tipo de extensão, WebM, OGG, tranquilo. Vamos dar um Ctrl S e ver como que ficou no nosso site. Ctrl F5. Não apareceu. Ah, tem que colocar aqui. Vamos colocar a opção de Ctrl. Vídeo. Ctrl S para poder salvar. 5. Agora sim. Tá vendo a importância do Ctrl ali? Ele não achou o meu vídeo. Deixa eu ver o que eu posso ter feito de errado. Esqueci de fechar alguma coisa. Fechando aqui. Ah, faltou um R. Agora sim, ó. Então, ele passou o vídeo. Se eu tirar o Ctrl, ele vai aparecer a imagem, mas eu não consigo dar play no vídeo. Tá? Por isso que é importante a gente manter aí são os controles que aparecem embaixo no vídeo. F5, ou F5 para atualizar, ó. Perfeito. Tá? Então eu inseri um vídeo. Outra opção de inserção é de áudio. Né? Mesmo esqueminha. Tem no material didático. Vamos dar uma olhada aqui. Lembrando que nem todos, né? Nem todos os navegadores têm essa característica. Repare que áudio só muda o esquema. Em vez de ser vídeo aqui, você vai colocar áudio. E o resto, os mesmos procedimentos. Quem quiser saber mais a respeito disso, né, tá aqui o endereço lá do W3 Schools, que é um local que eu indico, né, muitos dos escritores vão até o W3 Schools para poder pegar a fonte de informação principal que é desenvolvida por uma comunidade muito importante, né, uma comunidade imensa no mundo todo que desenvolve este treinamento. Está em inglês, mas hoje em dia você, botão direito, traduzir para o português e você vai conseguir compreender muito bem. Daqui a pouco eu mostro o W3 Schools. Bom, vamos então fazer o mesmo esqueminha. Né? Eu tenho aqui um áudio chamado jazz.mp3. Então eu vou vir aqui embaixo. Vamos colocar um HR, né?
Só para que a gente está colocando uma linha, né? Para separar. E eu vou colocar, então, áudio, né? Sempre colocar aqui o controls, né? Vamos colocar áudio, controls aí. E aí eu vou colocar o source, src. E qual é o endereço? Qual é o nome? jazz.mp3, ó. mp3. Aqui. Então é um áudio. E eu posso colocar aqui o type igual áudio barra MPEG. É do tipo MPEG é o tipo MP3, tá, pessoal? Vou fechar aqui, Ctrl S. Então, se eu visualizar, der um Ctrl F5, né? Vocês vão perceber que vai aparecer um desenho de áudio. Dependendo do navegador que você tiver, esse desenho é diferente, tá? Depende muito. Se você tiver com o Chrome é de um jeito, se você tiver com o Firefox é de outro. Vou clicar aqui no Play. E aí começa a tocar. Tá bom? Então, não necessariamente o tipo aqui a gente precisa pôr. Viu? Se colocar só isso daqui, ele já vai funcionar. Tá? Ó. Ele já funciona. Mas é sempre bom a gente dar informações para o navegador. Então, isso aqui é como inserir uma música em MP3. Uma coisa interessante também, eu vou tentar colocar no material didático, não tem ainda, até o final da nossa aula a gente coloque, é o seguinte, você pegar, hoje nós temos aí diversos podcasts, né, e inserir esses podcasts, incorporar esses podcasts dentro do nosso código. A mesma coisa para vídeo, né? Eu posso entrar no YouTube, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, ó, para vídeo. Vou abrir no YouTube. Vocês vão perceber que o YouTube tem opções de incorporação, tá? Bem simples e prático. Vou pegar aqui por exemplo, esse vídeo aqui, né? Ou esse aqui. Vou abri-lo. Um vídeo qualquer. Propaganda, vamos pular propaganda. É um vídeo qualquer. E eu posso incorporar esse vídeo, tá bom? Vou fazer da seguinte maneira. Aqui ele simplesmente mostra a legenda e tal. Vou utilizar aqui para enxergar melhor. Aqui, ó. Você vem aqui na opção compartilhar. E ele vai te dar a opção de link. Tá vendo? Aqui é um link normal. Mas sempre tem a opção incorporar. O incorporar aparece todo um código, inclusive com uma tag importante chamado iframe. Isso significa que ele vai pegar um código de fora e trazer para dentro do seu local. Você simplesmente clica no botão copiar. Ó. Cliquei no botãozinho copiar, ele joga para a área de transferência. Eu venho até o meu código. Né? No meu código, vou colocar mais um HR aqui, para poder separar.
e eu vou colar esse código que veio do YouTube. Copiei lá do YouTube e colei. Vou dar um Ctrl S para poder salvar e vamos ver como que ficou. Trabalhando F5, né? Vamos atualizar ele aqui. Olha lá que bacana. Eu tenho agora, ó, um vídeo lá do YouTube incorporado ao meu texto, à minha página, tá? Isso é vídeos. A gente pode fazer por podcast também. Vou achar aqui um podcast. Se tiver da mesma maneira que você inseriu vídeos do YouTube, você pode inserir também podcasts. Basta você acessar, eu tenho um código aqui do podcast, né? Vou colocar um HR e vou colar um link do podcast, tá? No caso aqui é lá do Spotify. Então, se você tiver o link, você pode acessar o Spotify, pegar esse link, copiar e jogar para o seu site. Vamos dar um Ctrl F5. Esse é do YouTube. Reparem que aqui já apareceu até o formato, né, do podcast do Spotify, tá bom? Se eu clicar, vamos ver se está funcionando, se ele está carregando. Olá, eu sou o Lucas e este é o episódio número 3 do Microbi. Então, eu posso fazer isso, né? Incorporar textos que estão na internet, ou áudios que estão na internet, vídeos que estão na internet através do iFrame. Para a próxima aula, vamos começar a trabalhar com tabelas. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima. Fiquem com Deus.